E aí galera, mais um Giro Geek BG pra você nessa sexta-feira incrível de sol, né? Quente. Barra do Garças. Liga o ar-condicionado e rodeio. Aniversário de Barra do Garças, né? Isso mesmo, aniversário de Barra do Garças. 75 anos de Barra do Garças, gente. Mas o episódio de hoje não tem a ver com Barra do Garças. Não. Nós vamos falar de seriados dos anos 90. Eu já quero que o Rodrigo comece falando dele, que eu não consigo lembrar muito bem de seriados dos anos 90, mas eu tenho certeza, Rodrigo, que você lembra. É especialista. Eu tanto me lembro, morava aqui em Barra do Garças na época, né? E assistia muitos seriados na televisão. Não tínhamos a mesma facilidade hoje, internet e tudo mais, mas tinha já TV por assinatura. Né? Já tinha essa possibilidade de assistir na ordem. Não, o que mais matava a gente nessa época era assistir seriados fora da ordem, né? Porque a gente não conseguia entender o seriado justamente por causa disso. Até hoje, né, os seriados que passam na TV aberta é fora de ordem, eles pulam episódio. Não colocam o final. Vai ver que assistiu Chaves, né? É. Mas o Chaves deve ter quase uns 1000 episódios. O Chaves é bom que não precisa ter uma sequência lógica pra você entender, mas... E dá um programa legal depois de falar do Chaves, viu? Nossa, acho que isso é super especial. O Chaves e todo esse universo do Chespirito aí. Isso aí, se vocês quiserem esse programa, nos avise aí que a gente também faz um programa. Tá? Então vou começar? Pode começar. Então tá. Então, vocês estão vendo aqui um dos meus seriados preferidos dos anos 90. Tem que ser Star Trek Deep Space Nine. É um seriado de uma base estelar. Eu trouxe aqui o bonequinho do Capitão Sisko e da Tenente Dax, que era um dos meus personagens preferidos. Me surpreendeu que ficou em pé. O ventilador daqui a pouco derruba ele, mas tudo bem. Então, eram os meus seriados preferidos, passando dentro do universo ficcional de Star Trek. Né? O Capitão Sisko era o comandante dessa estação, que era na borda de um buraco de minhoca. Buraco de minhoca, para quem não sabe, é aqueles buracos no universo onde pode ser transportado de um local ao outro. E a Federação tinha essa base onde ela estava comandando ali o fluxo de naves de um quadrante para o outro. Então tinham muitas aventuras, era um seriado um pouco diferente do universo Star Trek, era um universo mais positivo, e cada seriado baseado numa nave, né, viajando de lugar em lugar. E esse não, esse era no mesmo lugar, então o Capitão Sisko tinha que arcar com as consequências do que ele fazia. Na semana seguinte ele estava lá no mesmo lugar e tinha que continuar o episódio. Então era muito legal, um seriado que eu gostei muito. Assisti na televisão, e agora, depois de mais velho, tem DVDs, tenho a possibilidade de ter os bonecos, mas nos anos 90 consegui assistir e gravava em fita de VHS. Nossa, eu lembro disso. Depois, gravava em fita de VHS. Eu fazia isso com os filmes que passava a noite no SBT para assistir no outro dia depois que eu voltava da escola. Nossa, muito legal. Hoje que a gente lembra da dificuldade que era e a facilidade que é hoje assistir em streaming, né? A galera com menos de 20 anos acho que não sabe o que é a vida, não. Não sabe. Não passou porque a gente passou bem longe disso. Isso, então eu vou guardar meus bonequinhos aqui de Star Trek, deixar escondido atrás aqui para mostrar um outro seriado que também se passa numa estação espacial. É um seriado um pouco mais adulto, vamos dizer assim. Qual é o nome dele mesmo? Babylon 5. Babylon 5. Esse aqui... Esse é o que você falou que tinha a Morena Bacarin? Não, aquele era o V. Não, V não, aquele era... Firefly? Firefly. É um outro um pouco mais adiante no tempo, em 2002, esse ainda é dos anos 90. Esses são bonecos dos personagens desse seriado, Babylon 5, que era uma estação espacial que várias raças, além da Terra, né, tinham encontrado uma forma de coexistir. Eles tinham sobrevivido a uma batalha contra uma raça alienígena e nesse local, né, em Babylon 5, eles conseguiram unir forças para tentar evoluir a humanidade. São 5 temporadas, para quem quiser Deep Space Nine, que eu falei agora há pouco, tem na Netflix. O Babylon 5, se não tirou, ainda está na HBO Max. Olha só, 5 temporadas, alguns telefilmes e um spin-off chamado Crusade. Tudo na HBO Max? Na HBO Max, se a HBO Max não tirou nessa limpa. A cada 3 meses muda. Né? Estão fazendo uma limpa lá para conter despesas. Mas se sair de lá vai para Netflix. Com certeza. Então, ou é na HBO ou na Netflix, Babylon 5. Adoro essa série, recomendo para quem nunca assistiu, assistir. E a outra série preferida dos anos 90, tem nada a ver com ficção científica. Assistia muito na época da SBT. Xena. O boneco é do seriado Hercules, mas é da Xena. Como que é o nome desse universo? Hércules Verso? Começou no seriado do Hercules, mas por incrível que pareça, o seriado da Xena, que teve 6 temporadas, fez mais sucesso do que o Hercules. Tanto que o ator que fazia o papel do Hercules ficou um pouco enciumado da Lucy Lawless, né, que é a atriz que fez a Xena, porque o seriado dela se destacou bem mais.
E eram episódios muito cheios de ação. Ela e a Gabriele, né, que era a companheira, né, Na época, dela, a Gabriela, nossa. algo que na época ficou tão mal resolvido, mal explicado, né? Mas acho que hoje em dia todo mundo sabe o que era o relacionamento das duas, né? E eu adorava esse seriado. Assisti, se eu não me engano, acho que no SBT. Se você adorar adorar, o você SBT, tem que dar o gritinho da Xena. Ah, cara, aquele... Eu lembro disso aí, nossa. Era muito legal. Se eu não me engano, eu não consegui achar onde está a Xena no momento para assistir, mas em algum streaming ainda deve ter. Provavelmente no YouTube deve ter. Ah, eu acho que no YouTube tem. Então essas são as minhas séries que mais marcaram os anos 90. Agora eu vou tirar e deixar os meninos agora comentar a deles. Vai lá, Edson, é com você. Pois é, como o Rodrigo falou, né? Nos anos 90, não tinha tanto acesso assim à TV por assinatura, né? E TV tinha pessoas nem TV tinha, né? Inclusive eu não tinha, né? Porque nós éramos uma família bem humilde. Só que tinha um vizinho que tinha uma TV lá, que geralmente deixava aquela sala gigantesca, e tinha a área que era fechada e tinha a janela aberta. Então a caminhada tudo reunia ali naquela área e eu ficava na janela assistindo lá. E um dos o seriado que mais assisti naquela época, que é dos anos 80, que o Rodrigo inclusive entende muito sobre isso, né? Que é MacGyver, Profissão Perigo. Não sei se você já assistiu, mas se você tiver a oportunidade de assistir... Passava na Globo. Se tiver a oportunidade de assistir, assista, porque é uma série muito envolvente. É de um agente secreto que fazia parte da Fundação Fênix, e lá eles resolviam desvendar para o governo, né, várias missões que eram quase impossíveis, mas só com um agravante especial, sabia? Sabia que ele não usava arma, somente o conhecimento vasto científico para desenvolver técnicas e assim criar, vamos dizer assim, tem uma palavra que é bem típica brasileira, que é... Gambiarra? Gambiarra. Ele fazia gambiarra com pouca coisa, um pedaço de cano, um canivete, uns fios ali, fazia coisa, nossa, criava uma bomba atômica. Inclusive o nome desse ator se chama Richard D. Anderson, nasceu nos Estados Unidos, ele é norte-americano, né? Inclusive ele também participou do seriado que o Rodrigo também adora muito, que é Stargate, né? Junto com o nosso conhecido Momoa, que é o Jason Momoa. Jason Momoa, que que é é recente. o Aquaman. É do início dos anos 2000. Sim. Quem sabe um outro programa que a gente fala no início dos anos 2000 e a gente dá dica desse seriado. Então, inclusive esse ator também lançou moda nos anos 80, que era o seu corte de cabelo especial. Dá uma licença um pouquinho aí, esse aqui é o MacGyver, tá vendo o penteado lá, o corte de cabelo bem lançado Edson. na época. Como é que é o nome do corte de cabelo, Rodrigo? Mullet. Mullet. Muito E ele é meme até hoje, né? Que as pessoas quando falam, vou dar uma de MacGyver aí, quando vai pegar uma situação complicada. Foi bom você falar isso, inclusive no dicionário de Oxford, MacGyver é o termo relacionado como aquele cara que sabe resolver problema, é um verbo. Resolver problema, a questão. É um verbo. Que legal, era a parte que eu ia fazer de a parte na fala dele, ele falou, agora não tem um fala mais. Pode falar então, dá uma ênfase maior aí. Ou seja, é muito top. Inclusive, hoje eu estava fazendo pesquisa sobre isso, que a minha mãe ouviu e falou assim, MacGyver, nossa, eu conheço da minha época. Inclusive, na época eu gostava também do MacGyver e da Mulher Biônica. Mulher Biônica é clássico também. Top, hein? Então esse aqui é uma das séries top da década de 90, que eu não tive oportunidade de assistir muita série. Mas inclusive também assisti algumas séries também, que eu quero só dar uma ênfasezinha aqui, que era Jaspion. Jaspion, clássico. Nossa, clássico, top ali da TV Manchete ali, eu assisti até os anos 97 ou 98, por aí achei que acabou. Jaspion, Jiraiya, Esquadrão Especial Inspector. Changeman, O Flashman, nome do Lucas brilhou agora. Black Kamen Rider, nossa, Esses era eu muito assisti top muito. na época, hein? De uma opção de vários seriados. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é anime também na época, muito massa. Tudo na época da Manchete, assim, a Manchete era um paraíso pra Nos quem... anos 90, quem queria assistir seriado japonês. Eu adorava. E até a noite, o horário nobre da Manchete era Cavaleiro do Zodíaco. Sim, nossa, eu adorava que eu falava assim, Gigante Guerreiro Daimon! Então, aquele avião, aquele robôzão que a nave se transformando. E até hoje, inclusive, tem uma promessa de um seriado que vai ser lançado aqui no Brasil, feito aqui no Brasil, né? Até agora não sabe. Feito no Brasil, Feito no com Brasil. atores brasileiros. Ator brasileiro. Inclusive, diz que eles queriam colocar o Yudi, mas não sei se vai ser o Yudi, né? O Yudi, será que não é meme não? Não, inclusive tem um canal no YouTube que é do O Documentarista, que é... Já tá, o produtor falou que vai lançar essa série mesmo, só que tá em desenvolvimento, acho que tá arrecadando dinheiro. Sabe né? se é pra já tá com algum stream ou vai ser no YouTube mesmo? Não, ainda não tem programação para o stream ainda não, mas provavelmente vai ser na Netflix. Então já passamos aí de outros minutos, vou tentar acelerar falar da minha série, que ela é dos anos 90, especificamente de 1994. O primeiro episódio foi ao ar no dia 22 de setembro, que é um dia especial, pra quem não sabe é meu aniversário, quem quiser presente. Coincidência, hein? Coincidência, mas eu fui assistir ela nos anos 2000, quando eu comecei a ter acesso à internet, a ela passar nos streams
Pra você ter ideia, ela foi carro-chefe da Netflix nos primeiros anos da Netflix, quando a Netflix começou. Mas como ela pertence ao Warner, aí ela foi pra HBO Max. Pra quem ainda não desvendou, tô falando de Friends, uma série que fez muito sucesso, considerada uma das maiores séries de comédias da história. Sim. E Friends, ela marcou gerações, né? A Todo história mundo assistiu Friends, né? de 6 amigos, e o Você não? Rodrigo não. Nunca assisti um episódio. Eu não conheço o Rodrigo com séries de humor. Não. A única que eu assisti e gostei de Big Bang Theory. Se você assistir, essa foi um marco Só, também, histórico. Só, mas as outras não tem. Eu nunca assisti The Big Bang Theory, viu? Mas Friends, assim, ela pegou os americanos na época, gente, como uma novela brasileira dos anos 90 também, sei lá, vamos pegar O Clone. Assim, os americanos era uma mania, as pessoas queriam usar as roupas dos personagens, elas torciam pelo romance dos personagens. Você fez eu lembrar de uma série também chamada Plantão Médico, né? Plantão Médico, que ER em inglês, ela revelou George Clooney. O Plantão, eu tava lendo esses dias sobre ela, que eu tô lendo de uma psicóloga, que ela trabalhou na produção do Plantão Médico e ela trabalhou nos primeiros episódios, ela disse que o George Clooney era um menino na época, e depois se tornou, na época ninguém esperava que ele fosse se tornar um astro do cinema, que ele se tornou, mas enfim, Friends ela tá muito marcada, além dela, já pra ir pra parte final, é conhecida bem como o pai dos sitcoms norte-americanos, que é Seinfeld, uma série que estreou em 1989, ela foi até 98, fez muito sucesso também, falam que é a melhor série sobre o nada, é uma série que é de um ator chamado Jerry Seinfeld, comediante na verdade, que ele pega os textos dele de stand-up e transforma nas situações do cotidiano do episódio. E vice-versa, ele transforma o cotidiano no stand-up. É muito bacana para quem curte comédia. Sempre tem um trechinho de stand-up no começo e no final. Sempre no começo ele vai falar uma piada que tem tudo a ver com o episódio. E no final, ou é uma deixa para um próximo episódio, ou é uma sacada que estava no episódio e você não percebeu. Será que foi por isso que você gostou e foi trabalhar com stand-up? Eu acredito de stand-up? Que tem a influência também, porque eu achava muito legal o jeito que eles pegavam as piadas, que ele fazia as piadas rápidas. E Friends, para finalizar aqui de vez, ela bebeu da fonte do Seinfeld. Uma das inspirações que os criadores falam foi Seinfeld, exatamente por essa pegada de sitcom de amigos. Seinfeld era um grupo de 4 amigos, inseparáveis. E qual era o mais queridinho de vocês, dos 4 amigos? Do Seinfeld? Não, do Friends. Do Friends, dos 6 amigos do Friends? 6? É. Nossa, é o Chandler. Ele era meio bobão, assim, igual eu. Acho que é isso, assim, é um momento de nostalgia nossa, assim, dos anos 90, e eu, no caso, assisti já nos anos 2000, mas não deixa de ter aquela memória afetiva, positiva, bacana. Tá tudo na HBO Max até hoje. Tem um especial na HBO Max que é o reencontro deles, depois que a série acabou, o reencontro foi recente, inclusive esse reencontro foi para marcar o lançamento da HBO Max no Brasil. Cara, eu vou dizer pra vocês, a coisa boa da seriados dos anos 90 é porque quando você começa a assistir a série, você terminava. Hoje em dia tem tanta série, então provavelmente nós não terminamos de assistir, por exemplo, eu não terminei de assistir Friends toda, né? Porque realmente lança direto toda semana uma série nova. Aí eu fico lá experimentando a série nova, eu nunca termino de assistir as séries antigas. Desse jeito. Então naquela época era bom você terminar todas as séries, então era legal por isso. Hoje em dia não. Você não gostou, já descarta, porque o Rodrigo já descartou um filme que eu dei pra ele, não gostou. E hoje eles até reviram esse conceito de séries que antigamente eram 20, 25 episódios. O mundo moderno colocou em 10 e agora em 8 algumas, para você poder assistir mais. Acho que é isso, já passamos de 13 minutos de programa, algum recado final? Assista essas séries aí, comente, né, e vê se a opinião, quem sabe uma outra que a gente esqueceu aí, ou que vocês gostam mais do que a gente, né? Não esqueça de compartilhar o vídeo, comentar aí pra galerinha aí, passar pros seus amigos aí, para que alcançamos mais pessoas, né? E independente da sua idade, com certeza você deve ter assistido alguma série dos anos 90, deixa aí um comentário. E como o Edson falou, comente, compartilhe e ajude o nosso conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.